Então vamos lá, pessoal, para a gente finalizar nossa aula de hoje e depois passar um breve exercício para os senhores, né? Então vamos lá. Depois de tudo que a gente conversou, né, aqui é só uma conclusão realmente. Então, a partir de tudo aquilo que foi refletido na aula de hoje, a questão da empatia e saber utilizar uma comunicação não violenta, né? Você saber falar de maneira assertiva, então a gente pode pensar melhor, né? Será que realmente nosso dia a dia, nós não somos muito violentos no diálogo? Eu acho que eu preciso melhorar muito, né? E eu acho também que todos vocês devem refletir sobre isso. O que nós podemos fazer para melhorar o nosso relacionamento diário? Tá? Todo mundo tem a crescer. E quando nós promovemos mudança em nós, na realidade esse crescimento está trazendo um aprendizado e um crescimento para a instituição também, né? Isso é muito importante. Então nós precisamos entender que agora a gente conhece melhor a melhor forma de lidar com as situações, né? A melhor maneira de como se relacionar com o nosso próximo, seja dentro da corporação, seja numa ocorrência policial, seja com a nossa família, nossos amigos, né? É super importante então, essa questão de relacionamento, você saber como agir na hora, saber como falar ou como controlar a tua raiva para agir, e ao mesmo tempo você também tem que lembrar que foi colocado aqui que é preciso expressar muitas vezes o seu incômodo, deixar claro para o outro. Ou quando você for pedir algo, deixar claro também para que ele não ache de uma maneira, né? Porque muitas vezes ele vai ter uma visão sobre algo que você pediu de maneira que não foi clara. Só que muitas vezes ele tem aquela visão distorcida, diferente daquilo que você gostaria que acontecesse de fato. Então procure, né, expressar quando eu sou incômodo, quando é aquilo que você necessita e que não pode ter erros. Procure deixar bem claro, essa questão do feedback é super importante, né? E lembre-se também, né, além de você falar, também é fundamental nessa questão de você parar e ouvir as pessoas. Ouvir o seu problema, suas necessidades, seus incômodos, né? Para que a gente possa administrar o nosso convívio diário, ter um bom relacionamento, certo? E para que a gente possa administrar nossa vida de uma maneira que a gente possa crescer, progredir, né? Que possa alcançar os nossos sonhos, vencer nossos medos, né? Enfim, né? Alcançar nossas realizações, né, e está sempre em busca do crescimento pessoal. Pois bem, né, esse método de comunicação não verbal, ele acaba propondo a todos nós uma ação diferenciada, né, uma ação assertiva na hora de nos relacionar. Ele faz a gente refletir que é preciso ter uma postura de tranquilidade, né, mesmo que muitas vezes a gente discorde da opinião do outro, mas é importante ter uma postura diferenciada, uma postura assertiva, né, de saber fazer o correto diante daquela situação e não simplesmente explodir, partir para a raiva, para a ignorância, né? Que na realidade isso não vai levar a nada, isso apenas afasta as pessoas e interrompe o relacionamento. O que nós precisamos ter é lembrar, né? O diálogo é a melhor ferramenta, é aquela que vocês mais irão utilizar no dia a dia, tá? Vocês vão ver que a grande maioria das ocorrências vai ser resolvida no diálogo, por mais que tu tenha aquela postura de autoridade, que puxa uma arma, mas você vai resolver quase tudo no diálogo, tá? Por isso que é super importante você não tomar as dores do outro, não fazer um pré-julgamento sem conhecer de fato, tá? Procure sempre afastar as partes envolvidas num problema e procure agir dentro da legalidade, dentro da ética, né? Tendo aquela postura sempre racional. Não deixe a emoção te levar, né? Ou melhor, não deixe algo que está intrínseco em você, uma necessidade sua, acabar aparecendo numa hora de resolução de problema da outra pessoa e você acabar tomando uma parte por causa disso. Procure ser o mais imparcial possível, pessoal. Tá? Infelizmente, muitos policiais tomam parte de um dos lados de uma ocorrência e muitas vezes eles são também processados, né, e acabam tendo problemas aí, principalmente pagar a cesta básica, né, o que mais acontece na corporação policial. Pois bem, né, então vou lá para o nosso finalzinho, né, observação. A comunicação não verbal, né, ela acaba sendo uma maneira, né, na qual obriga você a agir de uma maneira assertiva, você se parecer diante da situação de conflito uma pessoa mais passiva, mais educada, ao mesmo tempo parecendo aquela pessoa simpática, né, na qual você vai agir contra a agressividade, na qual você não vai também ser o agressivo, né, você vai agir de maneira prudente. Isso é fundamental. Ter prudência e agir de maneira assertiva, né?
Enfim, né, nós precisamos chegar em resoluções que possam alinhar nós, o outro e o mundo, né? É preciso a gente aprender a conviver com o diferente, é preciso a gente aprender a se relacionar com opiniões contrárias. Muitas vezes nós podemos até estar corretos, mas é importante saber compreender aquele momento, o porquê que a pessoa tem aquela opinião contrária. Isso é fundamental, porque muitas vezes é assim que a gente vai também influenciar a opinião do outro, procurar compreender, usar empatia, né? Enfim, né, quando você usa uma maneira assertiva, né, uma maneira mais passiva numa situação de conflito, ela é fundamental. Porque essa comunicação não verbal, a comunicação não violenta, né, que eu tenho o costume de olhar para o CNV e lembrar não verbal, mas a comunicação não violenta, ela é capaz de nos libertar e abrir o nosso coração para o diálogo, né, que vai mostrar para outra pessoa que nós estamos mais propícios a ouvi-la. E dessa maneira, se precisamos mudar e devemos mudar o nosso mundo, ele só é possível se cada um de nós estivermos dispostos, né, a contribuir, a abrir um pouco o nosso coração, a nos tornar pessoa mais passiva e com atitudes corretas, né, assertivas no nosso relacionamento diário, né. Muitas vezes a gente vê que, infelizmente, muitos casais aí acabam se separando porque as pessoas têm aquela postura rígida e a maioria das vezes a comunicação é violenta, sim. Não digo nem a questão de chegar realmente à questão física, mas vocês vão entender que a comunicação violenta ela vai gerar problema psicológico, que muitas vezes acaba sendo aquela questão de comunicação violenta que vai afetar o lado psicológico, seria aquela violência psicológica, né? E, enfim, né, esse tipo de comunicação agressiva, por fim, acaba fazendo muito relacionamento interromper, acaba fazendo muitas pessoas se separarem, né, porque não reflete, pô, eu estou agindo dessa maneira, a minha postura é grossa, é rígida, eu escondo aquilo que eu sofro, aquilo que eu passo e eu não me importo com o outro. Então, às vezes é uma necessidade minha, mas eu não quero mostrar minha fraqueza. Então eu acabo me escondendo, né, e não mostro para o outro aquilo que eu sou de fato, o que eu necessito, e por fim acabo ignorando todo o sofrimento da outra, ou até a sua postura, né. Muitas vezes até eu posso estar errado numa situação, mas às vezes por querer esconder aquilo que eu sinto, acabo agindo de maneira grossa e não me importo com o outro, né? Pois bem, pessoal, nós precisamos mudar a nós mesmos se queremos mudar o mundo, né? Isso depende de cada um de nós. Pois bem, para finalizar aqui, eu trago aos senhores aqui a revisão da aula de hoje, na qual eu acabei desenvolvendo 4 perguntinhas aí que eu acho que são essenciais para pensar no assunto nosso de hoje. Então a primeira pergunta ela vem mencionar os senhores, né, segundo o nosso autor, Marshall Rosenberg, existem 4 componentes da comunicação não verbal. Quais são? E eu peço que comente cada um deles, né? Lembre-se, né, esses 4 aqui eu acho que são fundamentais. Provavelmente é uma pergunta de prova, tá? Não dá para dizer que não será, é bem provável. Lembre, os 4 componentes básicos são observação, sentimentos, necessidades e pedido. Só que eu quero que você comente um pouquinho sobre cada um deles, né? Aquilo que você entendeu, aquilo que você vê como prudente e eficiente nesse relacionamento diário, certo? A segunda perguntinha que eu trouxe aqui aos senhores é a questão da raiva, algo que é natural em nossa vida, não deveria ser, mas ela é natural, né? E eu estou pedindo para que você defina a raiva, né? De preferência, procure definir com as suas próprias palavras. Se quiser citar um exemplo também de alguma situação que você já viveu, ou de repente até de alguma ocorrência policial que você acabou vendo que o pessoal agiu de maneira imprudente, né? Acabou agindo pela raiva ou por aquilo que estava escondido nele mesmo, na sua necessidade, tá? Então responda essa segunda perguntinha. E por fim, a terceira pergunta seria o seguinte: conforme o caderno de estudo, como nós devemos agir durante a raiva? Então eu acho que é uma pergunta também fundamental. Até o nosso texto ali trouxe 4 passos, né, de como a gente se expressar a raiva, tá, ok? Só que não apenas escrevam, mas reflitam, né? Porque todos nós podemos e devemos melhorar no nosso convívio diário, tá? Só assim que teremos um mundo melhor, queremos ter resoluções de conflitos melhores, tá? Então um grande abraço a todos aí, uma boa semana e até o próximo encontro. Valeu, pessoal!